Boa tarde a vocês, obrigado pela oportunidade em considerar essa entrevista. Bom, eu acho que a minha primeira questão vai mais por uma curiosidade que eu tive como espectador assistindo ao filme. Os seus personagens, de certa forma, são esses agentes, essas figuras externas que vão entrando nessa narrativa que é contada pelo Sérgio. E um aspecto que me chamou muita atenção é que são personagens, de certa forma, são, digamos, seduzidos, encantados, quando eles são expostos a uma matéria-prima, e essa matéria-prima pode ser comprimidos, pode ser chá, pode ser a terra, é, que os fazem entrar em um êxtase que, inclusive, muda a perspectiva deles diante dessa realidade que é encenada. Eu tenho muita curiosidade de saber de vocês, como atores, se de certa forma vocês foram expostos, desejaram ser expostos a, enfim, digamos, essas matérias-primas que eu citei e quais foram as experiências que vocês tiveram. Então, Alex, eu já tinha tido experiência com ayahuasca. Não sou um assíduo frequentador dos rituais de ayahuasca, mas vez ou outra eu acabo indo, assim, fico deixando o destino me levar, assim. Às vezes vem um convite para algum ritual e eu tô, assim, sinto que é um momento bom, aí eu acabo indo tomar o chá e viver a experiência. Então, sim, eu já tinha tido essa experiência ah, espiritual, transcendental, né? Cada um pode, apesar de que a experiência do ayahuasca tem essa peculiaridade de que depois que você sai dela, você não consegue traduzir em palavras, né? O, o lugar que você visitou, enfim. Então, sim, eu já tinha tido essa experiência e acho que não só por ela, mas assim por uma proximidade um pouco no campo das ideias que eu tenho com as culturas dos povos originários, eu tinha e ainda continuo tendo muito interesse assim, em me aprofundar né, em busca dos saberes dos povos indígenas e aí acho que em relação aos personagens que você falou, né, eles são três cientistas que estão ali fazendo o seu trabalho e no momento em que tem o contato com o poder dessa Terra Negra, existe a peculiaridade de cada um, né? Então, o Caetano, que é o personagem que eu faço, ele vê ali a possibilidade de explorar, né, dentro da, da questão capitalista mesmo, de que forma ele pode monetizar, né, a relação com essa Terra Negra, enfim. Enquanto os personagens do Felipe e da Mariana abordam de uma outra forma, mas de qualquer maneira os três dentro desse fetiche, né, desse encantamento por uma coisa mágica, né? Enfim. Eu nunca experimentei o ayahuasca, né? Eu tenho curiosidade. E me parece ser o que, dentro do que a gente tem à disposição, chega mais perto, talvez, do que seja essa Terra Negra, né? Já tive algumas outras experiências de alteração de consciência e a gente experimenta muitas vezes isso, né? Um amor muito grande. Eu lembro de pensar no meu irmão, nos meus pais e dizer, ai, como eu amo, e, né, tenho um carinho muito grande pelo outro, ou a sensação de estar enxergando muita coisa, né? Mas a gente conversava, né, durante a filmagem com o Sérgio de que a experiência com alguma droga ela é menor do que o que é na ficção essa terra, né? Essa terra negra, no nosso entender, no nosso subtexto ao fazer o filme, é mesmo uma coisa mágica, é mesmo uma coisa que conecta, no caso até com outros planetas, né? É, então eu gostava de acreditar que quando o meu personagem come a Terra, ele está tendo uma coisa na ficção maior do que seria o consumo de algum tipo de droga, né?
Eu acho que o desejo da terra é falar um pouco de uma percepção que talvez os indígenas tenham efetivamente com a terra, né? Que a gente quer ter ou quer falar disso, mas talvez nele, enfim, nem sei falar porque eu sou branco, mas talvez eu imagino que neles essa percepção está na carne, né? Essa percepção de uma efetiva conexão entre as pessoas e das pessoas com a terra, né? Uma coisa que a gente falava numa outra entrevista é de não ser dono da terra. Não digo, essa terra é minha, né? Esse terreno que eu comprei aqui não é meu, eu é que sou da terra, ou a gente é uma coisa só. Eu acho que esse conceito da terra negra dos Kawa, eu acho que abre a percepção para essa conexão de fato, né? Bom, eu fiz essa pergunta ao Sérgio e quero também saber da perspectiva de vocês como atores, que a Terra Negra do Scal, ele foi filmado em 2017, foi exibido em alguns festivais a partir de 2018, mas eu acho que a sensação que talvez essa ocasião traz para vocês dois, e que mais a gente talvez se reencontrem também uma pré-estreia presencial, talvez seja daqueles reuniões escolares, né, porque já são 6 anos, né, desde as filmagens até a apresentação agora no circuito comercial. Eu quero saber de vocês, como vocês avaliam a perspectiva de como vocês encararam esse filme antes da pandemia, como encaram agora, e também, se vocês puderem também falar um pouco sobre como vocês também têm visualizado a pouca procura do público pelo cinema brasileiro. O filme está sendo lançado agora numa semana muito importante, né, dos povos originários, mas a gente está tendo uma dificuldade, né, de conseguir reconquistar a audiência brasileira, né, para os nossos filmes. Eu queria também saber como vocês se sentem como atores diante disso. Eu acho que o cenário é completamente diferente, né? Em 17 a gente já via o Temer como uma perspectiva muito sombria e sequer imaginava o tamanho do buraco que a gente tinha pela frente, né? O tsunami de horror e destruição que a gente teria nos 4 anos seguintes, né? Onde acho que muito mais do que um descaso em relação aos povos indígenas, a presença realmente de um projeto de extermínio, né? De investimento na mineração, no desmatamento né, esse personagem do que o Marra representa é um bom menino jogando ioiô perto dos, das pessoas que vieram efetivamente, né? Então é muito curioso a gente ter filmado naquele momento, isso tudo ter acontecido, e agora a gente lançar dentro de um governo que tem uma ministra indígena que está, né, olhando para os povos originários, embora o horror permaneça, né, em muitos aspectos da nossa sociedade, pelo menos os governantes nessa esfera federal têm um olhar aí, né, com alguma afirmação nesse sentido, né? Então acho que isso muda muito e a gente tem visto também os indígenas, né? A gente estava comentando, acho que daqui a pouco vai ter um episódio de uma série da Globo com personagens indígenas, né? Isso está sendo mais falado, né? Embora o extermínio dure 500 anos já, né? E vá continuar durando por um tempo, se a gente não fizer alguma coisa, né? Mas de algum jeito tem uma escuta e tem uma fala aí mais presente. Em relação ao cinema nacional, eu estava falando, eu lembro de há 20 anos atrás as pessoas dizerem, eu não vejo cinema nacional, né? Então que bom que vem esses filmes muitas vezes mais comerciais, mais acessíveis, né? O Paulo Gustavo, ou que era quando eu era garoto, os Trapalhões, né? Os Trapalhões levavam multidões ao cinema, né? Eu acho que essas perspectivas mais comerciais ou mais populares são muito bem-vindas no sentido da gente frequentar o cinema brasileiro. Eu acho que a pandemia afastou as pessoas das salas de cinema, né? A gente cada vez mais vê os filmes em casa, o que é uma pena, porque é um barato ver o filme na telona. Mas eu acho que em relação ao cinema brasileiro, a gente estava falando de cultura, né? De você tentar fomentar, então que bom que, né, tem os editais do governo, tem os apoios dos festivais do SESC, tem instituições que tentam fomentar isso aí, né?
E a gente, sei lá, é um trabalho meio de formiguinha, né? A gente tentar fazer coisas que às vezes são mais acessíveis, às vezes são mais artísticas e criativas, e o quanto que uma coisa aproxima e puxa. E como é legal quando a gente vê, né, Marte 1, que é um filme artístico, lindo, levando muita gente ao cinema e ficando muitas semanas em cartaz. E acho que é um trabalho meio de formiguinha. Bem, eu acho que para não repetir o que o Felipe já disse em relação ao desgoverno, né, que foram esses 4 anos, o projeto de destruição mesmo que a gente viveu, eu acho que a gente teve também a pandemia, que de alguma forma fez com que as pessoas, algumas, finalmente conseguissem refletir sobre o que a gente está fazendo com o planeta, assim, né? De que forma o nosso modelo de civilização está causando um retorno prejudicial para nós mesmos, assim, né? E então, nesse sentido, eu acho o filme muito importante para que essa reflexão continue, né? No sentido da gente entender que não dá mais para agir como uns parasitas inconsequentes, assim, né? Na nossa relação com o planeta. E eu acho que isso, assim, passada a pandemia, os fenômenos climáticos extremos estão cada vez mais extremos e chegando cada vez, né, a água cada vez mais batendo na nossa bunda, assim, literalmente, né? Então, quando você vê uma senhora aqui morrendo afogada dentro do próprio carro em Moema, ou o que aconteceu recentemente aqui no litoral, em São Sebastião, né? Eu acho que faz com que a gente realmente fale, gente, acho que não dá mais para ignorar e a gente precisa mudar o nosso modo de estar no planeta, assim. E eu tenho plena convicção de que não basta estar atento para isso, mas e espero que esse filme traga essa possibilidade de reflexão e jogue luz sobre isso, de que as saídas estão nos modos como os nossos povos originários existem, né, no planeta, né? Então, tenho muita esperança, assim, muito orgulho de ter feito esse filme, na verdade, porque acho que é um momento muito propício, assim, para que essa reflexão venha à tona, né? E, e em relação à coisa da audiência, né? Infelizmente é isso mesmo, assim. Eu, quando comecei a fazer cinema, acho que 20 anos atrás, já era uma questão, assim, dos filmes mais alternativos não passarem mais que 2 semanas em cartaz e serem mais vistos muitas vezes no exterior do que no próprio Brasil, né? Mas acredito que os streamings, assim, têm um lado nocivo, mas tem também um lado bom, porque talvez as pessoas, através do streaming, consigam ter acesso à produção nacional e possam se interessar em ver esses filmes na telona, assim, né? Ir para os cinemas para consumir a nossa própria produção, né? Tenho essa esperança. Bom, obrigado, senhor Felipe, obrigado. Marra, obrigado também. E aproveitando um pouco tardiamente, parabéns também pelo Aldeotas. Tive a oportunidade de entrevistar já o Camilo, você não estava presente, mas parabéns Ah, por que esse legal. trabalho também, mesmo que um pouco Obrigado. tardiamente, fazendo comentário. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até, Até. obrigado.